Boa noite a todos, já estamos ao vivo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio, Fernando, as pessoas que estão nos assistindo a partir de agora. A partir de agora, essa live um pouco diferente, porque vamos tratar da juventude de Alagoas, mais precisamente da juventude de Tapera. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Antônio Melo e hoje estarei recebendo nessa primeira live comigo, né? O vereador há 12 mandatos pela cidade de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, professor José Márcio. Professor de sala de aula. Por que eu enfatizo muito o professor de sala de aula? Porque existem os profissionais, os professores, que por uma situação ou outra não estão dando aula, não estão na sala de aula. No caso do professor Márcio, não. Ele dá aula sim. Dá aula em escola de São José da Tapera, 12 anos, ele há 3 legislaturas como vereador do município e pré-candidato pelo PDT à prefeitura de São José da Tapera. Bem-vindo, professor Márcio. E a outra pessoa, o outro nosso convidado hoje é o nosso Caio Lima, em comum entre os dois, ambos fazendo direito, futuramente bacharéis, futuramente advogados, advogando para o estado de Alagoas. O Caio Lima, ele é estudante de Direito da Universidade Federal de Alagoas, é servidor público da Uncisal, né, da nossa querida Uncisal, e também é presidente estadual da Juventude Socialista do PDT, cofundador do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, aqui no estado de Alagoas. Boa noite, Caio, também satisfação em tê-lo aqui com a gente. Vamos conversar, vamos debater o futuro da juventude de Alagoas, mais precisamente de São José da Tapera. A conhecida São José da Tapera, que, infelizmente, de uns anos para cá, vive sendo notícia, vive sendo manchete dos noticiários policiais, justamente por uma politicagem que foi plantada na cidade por pessoas alheias a uma dinâmica, a verdadeira política que a população de Tapera muito vem desejando. E principalmente os jovens que são vítimas e mais vítimas e mais vítimas dessa politicagem que foi plantada há cerca de 30 anos nesse município. Mas para alegrar, antes de vocês dois darem o boa noite, vou chamar o nosso Fernando Lima. Nosso Fernando Lima, ele que é membro do diretório do PDT em São José da Tapera, é integrante dos movimentos culturais ligados à agricultura familiar, uma pessoa que conhece muito bem o Nordeste, conhece o Brasil, já saiu do Brasil para conhecer outras culturas. Fernando, boa noite, nos saúde com uma música gostosa do Nordeste, a nós três, e, claro, as pessoas que estão participando, que podem interagir, podem fazer perguntas ao Caio, ao professor Márcio, ao próprio Fernando, que vai participar inteiramente dessa live nesta noite de terça-feira. Fernando, com você. Nos alegre com o melhor da música do Nordeste. Você precisa ligar, eu não estou conseguindo ligar seu microfone, Fernando. Ligou agora, seu microfone. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, eu quero mandar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora, todo mundo aqui de São José da Tapera, de Alagoas, Brasil. Quero mandar um forte abraço aqui hoje, mas que é bem apertado, no coração de cada um está aí. Enfim, o Antônio já fez uma breve apresentação, mas eu sou o Fernando. Nas minhas redes sociais, geralmente está Fernando Sanfoneiro, porque eu toco sanfona, eu gosto da cultura. E também sou participante dos movimentos sociais, como o Antônio falou, né? Especial do movimento dos pequenos agricultores, que há 10 anos eu faço parte, e foi aí que eu conheci o Brasil e uma parte do mundo. Mas é isso. Vamos tocar música para alegrar o pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Levanta a mão aí se estiver me ouvindo.
Vamos lá. Famoso, todo mundo conhece. Lembrando aí que estamos no período junino agora. Então, a gente não pode dançar forró aqui. Mas quem estiver em casa, vai ouvir agora uma música muito boa. Eu tenho segredo em mim, mas Deus não tem. Nós não temos segredo, não temos Obrigado, só. Valeu mesmo. O som não estava muito bom. Eu acho que a turma não sei se vocês estão me ouvindo bem agora. Não estava muito bom o som. A gente não estava dando para ouvir bem. Até algumas pessoas aqui estavam reclamando de que o som estava travando realmente. Mas aí aproveita aqui, só rapidinho aqui, a turma, deixa eu dar uma boa noite rapidinho a todo mundo que já está aqui, Caio. Vocês já vão perguntando. Anderson Melo, que é um dos nossos pré-candidatos a vereador também pelo PDT, boa noite. Sebastião Vieira, Tiago Tenório, Fátima Oliveira, Cenária, Ana Cleide aqui, Darlene, que é nossa secretária do PDT, Laudeci, nossa companheira de luta também, Jailton Nobre, Joris Vane também, meu primo, que também está assistindo, Antônio Corrêa, Duda, e José Anderson também aqui, Euclênio, também boa noite a todos aqui. Antônio, é com você aí, amigo. Só tem progressista hoje à noite aqui com a gente, né? Só gente do bem. Caio, infelizmente eu queria estar em outro tempo. Nós, infelizmente, estamos vivendo essa pandemia justamente nessa minha primeira live com vocês, quando Alagoas registra mais de 11 mil casos de coronavírus, mais de 450 pessoas mortas pela doença. O Brasil ultrapassou a casa do 500 mil de casos confirmados e mais de
31 mil mortos. Então, infelizmente, não é uma data tão boa, né? Não é uma época tão boa. Embora estejamos aqui no Nordeste, mais precisamente as pessoas de São José da Tapera animadas com o prenúncio de um excelente São João, que em outros tempos teriam todos, já estariam se organizando para as fogueiras de São João, para comer seu milho junto com a família, pular a fogueira. Não sei se o Caio conhece muito bem a cultura do sertão, mas é uma coisa extremamente divina. É uma coisa, Caio, que quando essa pandemia passar, e que Deus permita que passe rápido, te convido para o Márcio ser o nosso guia turístico, para você conhecer as coisas bonitas que tem em São José da Tapera, que tem muita gente linda, tem muita gente bonita de coração e tem paisagens lindíssimas que, infelizmente, estão sendo maltratadas há cerca de 30 anos por uma enxurrada de politiqueiros que se alojou, né, infelizmente, no município de Tapera. Caio, eu vou começar por você, meu amigo. Mais uma vez, boa noite, prazer em estar conversando com você. Caio, o que é a juventude socialista do PDT? O que esse movimento tem contribuído para um Brasil melhor, para uma Alagoas mais digna e agora para Tapera resgatar a autoestima da sua juventude? Antônio, antes de eu responder a tua pergunta, eu queria dar uma boa noite ao boa gente de Tapera que está nos ouvindo, de São José da Tapera, e dizer o seguinte: eu fico muito honrado com o vosso convite, muito honrado, muito feliz, quero agradecer bastante, é muito prazeroso, e sim, eu conheço a cultura do sertão. Eu sou oriundo, eu nasci na capital e me criei aqui, mas a minha família vem de Ouro Branco, município próximo aí, e eu tenho muito orgulho disso. Eu viajei muito na minha infância para o sertão. É da casa. Pois é, isso. E eu acho lindo o sertão. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, porque o sertão é a raiz da nossa história nordestina. O sertão é a raiz da nossa cultura, é a raiz da nossa gastronomia, é a raiz da nossa música. Eu fico muito feliz vendo o sanfoneiro assim tocar para a gente, porque a gente tem que resgatar e tem que cada vez mais fomentar essa cultura que é nossa. A gente tem que, inclusive, é uma reflexão que a gente faz de parar de valorizar o que é dos outros, porque a gente tem uma cultura linda, a gente tem uma gastronomia maravilhosa, a gente tem um estado maravilhoso. O que falta, e é isso que eu venho dizendo, para que o nosso povo seja cada vez mais feliz e guardada a admiração que eu tenho pela sofrida, mais linda história do povo sertanejo, do povo do sertão de Alagoas e do sertão do Nordeste como um todo. Para além disso, a gente percebe que as pessoas não são mais felizes, mais dignas e conseguem desfrutar melhor as riquezas que o nosso Estado dá, porque a política vem falhando. Então, quando você pergunta o que é a juventude socialista do PDT, é a juventude de um partido de uma luta histórica no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser do PDT, porque é um partido que ajudou a construir esse país. Desde 1930 até aqui, as grandes lutas sociais, o PDT esteve lá travando. E nós, da juventude, nós temos esse dever moral para com os que passaram antes de nós. Eu sei que os jovens hoje estão descrentes da política, porque a política realmente, como você falou, virou um ambiente de politicagem, de candidatos, de políticos, de gestores que se servem do bem público para benefício pessoal. E os jovens, com toda indignação e todo ressentimento que é compreensível, se afasta da política e só vai exercer seu direito de cidadão a cada 4 anos. E aí fica sem espaço de fala. Eu compreendo muito isso, mas eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário. Eu acho que se a política não está respondendo nossos anseios, a gente tem que ir lá e ocupar esses espaços políticos. Então, para responder a tua pergunta, a Juventude Socialista do PDT, aqui em Alagoas, busca fazer isso. Por isso que eu fico muito feliz, muito honrado de estar conversando com vocês, com o professor Márcio, um homem que sempre deu a sua contribuição para o povo de São José da Tapera, que está aí querendo dar uma diferenciação na tônica política que sempre foi marcada na história de São José da Tapera desde sua origem por um coronelismo muito forte. E a gente tem que compreender o seguinte: o poder, como diz a Constituição, ele emana do povo. Só que ele não é dado, ele tem que ser conquistado. A democracia é assim, a gente precisa conquistar. Então, jovens de Itapera que estão nos ouvindo agora, acordem para a política, prestem atenção. Pesquisem bem os candidatos, e não somente os candidatos, participe da discussão política, veja o que é que está fazendo a Câmara, veja o que é que está fazendo a Prefeitura, participe, é assim.
A democracia é um regime de conquista, a gente tem que participar. O exercício cidadão é o que vai dar qualidade para a democracia. E nós, da Juventude Socialista, somos essa organização que tenta conversar isso com os jovens. Eu sou um filho da escola pública. Eu sou de uma família da periferia de Maceió, de uma família que não é de família política, de uma família que não é família de empresário, é uma família de trabalhadores. E graças à escola pública, eu consegui acordar, tenho muito a fazer ainda, mas consegui acordar, acessar uma universidade pública, hoje eu sou estudante de Direito aqui da UFAL, e eu acho que eu tenho um dever para com essa sociedade que me deu essa oportunidade de aprender. Costumo dizer que eu sou um sortudo por isso. Não é a realidade de jovens como eu, não é a realidade, a gente sabe disso, de jovens taperenses. Mas, como eu sou um sortudo e consegui ter acesso a essa educação, eu acho que eu não deveria ficar com ela só para mim, eu acho que eu deveria conversar cada vez mais com jovens iguais a mim, que possam ver em mim, em algum momento, uma espécie de espelho ou algo que se possa inspirar. Então, esse é o nosso grande objetivo. Tem uma turma aí assistindo, tenho certeza disso, da Juventude Socialista do PDT. E, Antônio, com certeza eu vou querer, sim, assim que isso tudo passar, conhecer São José da Tapera. Não conheço ainda presencialmente, mas gostaria muito, tenho certeza que é uma terra lindíssima. E tem tudo para melhorar. Tomara que a gente consiga ter êxito agora nesse ano, que é muito difícil, mas que pode nos dar uma esperança de dias melhores. Vamos utilizar o ano de 2020, né, Caio, como um exemplo de perseverança, né, de sobrevivência do nordestino, do povo brasileiro, para com as adversidades. E realmente essa pandemia é uma realidade, mas uma adversidade que está fazendo as famílias repensarem o lado família, o conceito de família. Professor Márcio, mais uma vez, boa noite. Professor Márcio, a gente gostaria de saber quem é esse jovem professor, 3 mandatos de vereador, pedetista agora com muita honra, um sonhador e está fazendo São José da Tapera, no meio político, se enaltecer ainda mais. Por quê? É São José da Tapera a primeira cidade do sertão de Alagoas a ter uma sede própria de um partido. Claro, o PDT. Então, a partir desde o dia 12 de março, se não me salva, se não estiver com a data incorreta, desde o dia 12 de março, os outros que venham a partir de depois. Mas São José da Tapera é a cidade de laboratório para uma nova política em Alagoas. Professor Márcio, como é fazer política numa cidade onde há cerca de 30 anos um feudo se instalou e, logicamente, é desemprego, falta de água nas torneiras das casas, a indústria do carro-pipa cada vez mais abrangente, cada vez mais viva, enfim, como é fazer política numa cidade que ainda reina esse feudo que só trocam as pessoas, mas o grupo é o mesmo? Boa noite, Antônio. Boa noite aí, Caio Lima. Boa noite, meu amigo Fernando e todos que estão aqui. Bastante gente nos assistindo agora das suas casas. Antes de lhe responder como é fazer política aqui no Sertão, eu queria agradecer a todos aqui. Você também perguntou quem é o professor Márcio. A turma que estiver aí nos assistindo, alguém que estiver nos assistindo que não conhece ainda o professor Márcio, eu também vim de uma família humilde, Caio. Meu pai e minha mãe são agricultores, ainda hoje moram em uma comunidade rural aqui, que deve estar nos assistindo também. Muita gente conhece, porque, embora não tenha tido mandato político, mas é um cara que faz política desde a época de 82, quando o Ronaldo Lessa começou a caminhar aqui em São José da Tapera, com o saudoso Wellington e a turma fazendo política, que ele sempre gostou disso, e política séria. Mas, Antônio, você disse aí que eu estou cursando Direito. Realmente, a gente começou esse ano, assim que começamos o curso de Direito, veio todo esse problema da pandemia, então nós estamos, inclusive, parados, não está tendo nem aula online, que era
pela UNEAL. O curso da UNEAL aqui em Santana também é um sonho antigo também, o curso de Direito, e agora já perto dos 40, 39, fiz o ano passado, realizar o sonho também de cursar Direito. Eu e a minha esposa, né? Nós estamos fazendo o curso de Direito juntos, inclusive na mesma sala. Sou professor do município aqui de São José da Tapera há 18 anos e estou há 12 anos defendendo o povo de São José da Tapera no parlamento. E todos acompanham e sabem da nossa luta aqui. Muito feliz mesmo, fiquei de ter ido para o PDT, de ter inaugurado a sede do PDT aqui, que era um sonho antigo meu de ir para o PDT. Mas tem uma circunstância que não vem ao caso agora, da gente não ir, até porque... mas tudo tem um momento certo. Se não aconteceu, era porque não era o momento ainda. Agora sim é o momento. Professor Márcio, e fazer política aqui no Sertão é difícil. Além da questão do coronelismo, tem uma outra coisa que advém do coronelismo, o assistencialismo, que é fruto do coronelismo. E é muito difícil fazer política aqui, mas não é impossível. E como nós temos uma determinação muito forte de fazermos uma política séria, e a gente tem mostrado que é possível, a sociedade hoje tem acreditado nessa nova política, porque a gente tem mostrado o que é fazer política e não politicagem. Nós temos justamente mostrado à sociedade o quanto é importante ela vir participar diretamente. Caio falou, não tem que ficar só assistindo, tem que se propor. E, por conta disso, nós conseguimos, inclusive, uma juventude hoje que serão candidatos, a grande maioria dos candidatos do PDT são jovens, mulheres e homens, tem uma turma muito boa, que estão acreditando que é possível, sim, fazer política, enfrentando essa turma que está aí, que está com muito dinheiro, mas que não tem o que apresentar à sociedade, porque Tapera, se nós formos falar aqui, embora nós vamos falar de juventude hoje, ela carece de muita coisa. E nós temos um município quebrado, porque as administrações que aí passaram quebraram tudo. Nós temos aqui, Caio, só uma informaçãozinha para você, o Canal do Sertão, que deve ser o divisor de águas do desenvolvimento econômico e social aqui do Sertão de Alagoas, 20% da obra é em São José da Tapera. Dos 250 quilômetros do Canal do Sertão, 50 é no município de São José da Tapera. E aí, eu sempre que falo do canal, eu sempre lembro de um fato. São José da Tapera, a Câmara de Itapera, o projeto foi do Executivo, isentou a Odebrecht em cerca de 20 milhões dos impostos que nós devíamos arrecadar do ISS, e eu fui o único vereador que alertei para o crime que estavam cometendo e votei contra, mas isso é uma coisa que nós vamos resolver lá na frente. Dinheiro que, se aplicado aqui hoje, podia transformar a nossa cidade em muitos aspectos. Antônio e Caio, vamos apresentar para essa juventude. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que é preciso fazer dos núcleos de base, dentro do interior, para nós enfrentarmos essa política que está aí posta, que a sociedade muitas vezes criminaliza mesmo os políticos, principalmente os que estão no mandato, tentam criminalizar a política para que os homens de bem, as pessoas de bem, não queiram participar, a juventude, e até dizem, isso não é coisa para jovens, não é coisa para você que é homem de bem. E é assim, a política só está ruim porque muitas vezes foram convencidos os homens de bem e a juventude a não querer participar. E aí nós temos que fazer o papel contrário agora, convencer elas e pedir que elas venham diretamente participar, né? Não somente votando, mas participando diretamente, colocando o seu nome para vir fazer diferente do que os parlamentares, do que os prefeitos têm feito, que é em benefício próprio. Política é para defender uma sociedade, política é para transformar a sociedade, é para melhorar o município, não uma família que está administrando ela. É assim que política tem que ser. Professor, é uma situação que eu acho que o Caio há de concordar, é uma situação
de São José da Tapera, que é o reflexo do restante do país, né, Caio? Dos outros 5.000 e da vai cacetada municípios brasileiros que são administrados por politiqueiros. Está precisando de uma nova política, não é, Caio? Está precisando as pessoas se mobilizarem, os brasileiros se mobilizarem, os taperenses se mobilizarem, claro, os jovens se mobilizarem. Queria agradecer a todas as pessoas que estão participando com a gente, podem fazer perguntas ao Caio, ao professor Márcio. Queria abraçar um casal aqui que eu tenho um respeito muito grande. Caio, quando você estiver em São José da Tapera, farei questão de apresentar você a esse casal, seu Cícero Ferrugem e Dona Helena. Pessoas que você precisa conhecer, que vão lhe contar a história de Tapera, a história política de Tapera. Enfim, são pessoas que recebem qualquer um do lado do bem e braços abertos, abrem as portas juntamente com suas filhas, com seu filho. O casal Cícero Ferrugem e Dona Helena são os pais do nosso professor Márcio. Caio, a questão do jovem progressista, como você encara essa força que o jovem tem, que a juventude tem dentro de si, mas muitas vezes esbarra no querer do pai, no querer da família, no querer de governos que desgovernam cidades, que desgovernam municípios. São José da Tapera, para seus dados, nós temos 9.590 eleitores homens, mulheres, 10.452 mulheres aptas a votarem nas eleições. Ou seja, nós temos um eleitorado feminino em Itapera de bastante expressivo, um número bastante expressivo. Tanto os números do eleitorado masculino quanto feminino elege facilmente um prefeito. Mas a gente encontra nos números das eleições, a última eleição para prefeito, o gestor que venceu, ele foi eleito com 16.323 votos, ou seja, se nós temos 9.590 homens e mais 10.452 mulheres, dá cerca de 20 mil eleitores. E nós temos constatado, de acordo com o próprio TRE, um número de 3.770 abstenções. É um número bastante elevado para uma cidade como São José da Tapera. Essa seria uma das provas, Caio, de que a população está repudiando essa politicagem que se implantou em São José da Tapera há cerca de 30 anos? Pois bem, Antônio, você falou uma questão aí de que os jovens muitas das vezes são coagidos a votarem, não só votarem, a financiar a permanência do estado das coisas como elas estão. Ou seja, as coisas são assim e os jovens são levados a acreditar que assim permanecerão e que não há mudança. Um grande homem latino-americano falou o seguinte, que ser jovem e não ser rebelde é uma contradição genética. Então, já que o jovem é rebelde por natureza, que ele utiliza essa força rebelde para fazer a mudança. Então, se a gente concorda que as coisas poderiam ser melhores do que elas estão, então nós, jovens, temos esse papel histórico de construir essa mudança. Somos nós. A gente pode olhar assim na experiência de todo mundo. Os jovens sempre foram aquela parcela da sociedade que impulsionaram o desenvolvimento, que impulsionaram as coisas que foram construídas de positivo para a sociedade. Com isso, Antônio, eu quero dizer, e isso é muito sensível, dizer o seguinte, eu sou jovem, eu tenho 23 anos, e não quero me valer apenas de ser jovem para ter mérito em alguma coisa. Não, não é assim. O jovem é uma condição já privilegiada, mas a gente precisa dar conteúdo a isso. Porque a gente também tem exemplos, infelizmente, no Brasil, de jovens que, a pretexto de ser jovens, continuam a financiar o mesmo modo de fazer política. E se usam dessa condição, que vem de famílias, a gente tem exemplos aqui no estado de Alagoas, deputados federais, inclusive, que se usam dessa slogan de ser jovem e que vem de famílias coronelistas, oligarcas, que realmente não são a nova política como a gente pensa que deveria ser. Sem querer ser indelicado, eu não gosto de finalizar política, não. Eu gosto de debater ideias,
mas para o jovem que está me ouvindo, compreender mais ou menos o que eu quero dizer. Me perdoe aí se alguém tem simpatia, por exemplo, o Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, ele se coloca como jovem, ele tem uma boa aparência assim, estética e de marketing, mas que, a meu ver, ele não representa a política nova que a gente pretende ver e que seja votada para o povo, por exemplo. Ele votou contra a retirada dos direitos trabalhistas lá no Senado, ele votou pela reforma da Previdência, que colocou o nosso povo alagoano mais pobre, que depende muito de aposentadoria, a perder salário, perder renda. Então, isso, para mim, não é a nova política. A nova política, para mim, é isso que nós estamos fazendo aqui, é debater ideias, é conversar cara a cara com as pessoas, é dizer que a política ela é feita pelas pessoas e para as pessoas, e que a política não é essa coisa de você pegar um marketing, um slogan muito fácil e transformar isso numa campanha, por exemplo, entendeu? A gente tem que dar conteúdo, como está fazendo o professor Márcio, dar conteúdo. Olha, a gente tem aqui, o professor Márcio, pelo que eu percebo, faz o seguinte, olha, a gente tem uma questão aqui histórica, política, e o novo é por esse caminho. As coisas não estavam boas e o novo é por esse caminho. Aí sim a gente consegue comprar a ideia de uma nova política, porque essa nova política não é meramente uma frase. Ela tem lá os conteúdos e as ideias por onde a gente ir. Portanto, os jovens, muitas das vezes, eles são levados por essa sua energia maravilhosa a ser massa de manobra de grupos políticos que malversam esse interesse porque se servem disso, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que prestar atenção, para além do slogan, se realmente, no conteúdo das ideias, essa política é nova. E é isso que eu vejo no professor Márcio, por exemplo, entendeu? Ele está colocando as ideias aí, ele fala do Canal do Sertão, ele fala dos caminhos de desenvolvimento, isso sim é a nova política. A gente não pode mais acreditar, eu não posso falar especificamente de São José da Tapera, mas eu tenho certeza, porque essa é a tônica do Brasil, do seguinte, o professor Márcio falou do assistencialismo, que é uma outra palavra para o clientelismo. É o seguinte, as famílias de sempre, aquelas famílias da elite, que não querem que o povo se emancipe, porque o povo emancipado não vai mais depender deles, entendeu? Eles querem sempre essa lógica de pobreza, porque eles podem lá estender a mão como se o povo quisesse esmola. O povo não quer esmola, o povo quer trabalhar, o povo quer ter sua renda, o povo quer desenvolver o seu, o povo quer conquistar suas coisas. Ele não quer esmola a cada 4 anos, ficar dando a mão assim, como se o povo fosse miserável. Não. O nosso povo tem uma riqueza de ser muito grande, e se for dada a oportunidade, o nosso povo vai conquistar as melhores coisas. Portanto, é isso. Eu acho que a política é a arte de emancipar as pessoas que querem e merecem ser emancipadas. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim, Caio. Não basta apenas o que eu vejo em alguns políticos brasileiros, em Alagoas principalmente, são pessoas jovens, né? São políticos jovens com coração pré-histórico. Infelizmente, essa é a realidade, né? As pessoas terminam se enganando, né, com a campanha de marketing, com o rostinho bonito, votando errado. Está aí o senador Rodrigo Cunha, que há bem pouco tempo era uma esperança para Alagoas, para representar dignamente o alagoano no Senado, mas muito pelo contrário, tem feito o contrário, né? Tem regredido, tem causado estranheza a todos os seus eleitores. Existem até campanhas exigindo que o senador se posicione dignamente na política brasileira e na política de Alagoas, mas, infelizmente, o senador desapareceu, né? Desapareceu. Tem alguns asseclas que vivem sob a tutela dele, sobre a mão pesada que ele coloca em cima, que vivem por aí proclamando, falando que vão empregar todos os jovens de 18 anos, que vão dar bons salários, bons empregos. Claro que a gente sabe que isso tudo é mentira, é falácia, é utopia, não existe condições mínimas de nenhuma prefeitura empregar todos os jovens de uma vez só. E é necessário que as pessoas enxerguem isso, coloquem para fora esse tipo de politiqueiros que chegam em suas casas, porque são pessoas que não merecem a atenção de ninguém, não merecem a atenção do sertanejo, do taperense, em ouvir certas mentiras. Infelizmente,
nós temos um Senado precário de verdades, nós temos uma Câmara Federal, infelizmente, a de Alagoas, precária de verdade, a Assembleia Legislativa de Alagoas também é outra entidade precária de verdade, mas que, infelizmente, estão ali com o voto errado de nós alagoanos. Mas está na hora dos jovens se movimentar, está na hora dos jovens assumirem esse novo tempo, essa nova política, que a hora é essa de se mudar a Alagoas, de se mudar a política. Professor Márcio, é com muita honra, eu estava lendo aqui sua história, é com muita honra que eu digo, o senhor é ficha limpa, né? Então, um dos poucos candidatos a prefeito em São José da Tapera, o senhor que é pré-candidato, a ter ficha limpa. É uma honra para o senhor, é uma honra para a população de Tapera. Agora, me conta para a gente, qual o projeto do PDT, qual o projeto de governo para a juventude taperense, a juventude que está desempregada, que não tem perspectiva de emprego, que tem que deixar Tapera quando termina os ensinos, porque em Tapera não tem, a prefeitura não dá nenhum tipo de assistência. Enfim, qual o projeto para mudar essa infeliz realidade que a juventude de Tapera foi escandalosamente submetida no decorrer dessas 3 décadas de desgoverno nesse município? Ô, Antônio, obrigado. Antes de lhe responder, parabéns, Caio, pela explanação, muito bom mesmo, muito esclarecedor. E é importante essa nossa, que não possa ser física a aproximação, mas pelo menos essa aproximação virtual para a gente continuar debatendo. Não é por conta dessa pandemia que a gente vai deixar de fazer, debater política e política séria. E só me desculpa essa observação, Antônio. O fato de ser ficha limpa não é uma honra para mim, não. Eu acho que político tem obrigação de ser. O fato da ficha limpa é uma obrigação como homem público que ele seja ficha limpa, que ele não tenha, que ele não responda, nem sequer ele deva ser investigado pela polícia, que quando a Polícia Federal vem, já se sabe que tem alguma coisa. Mas eu acho que o homem público ele tem a obrigação de ser ficha limpa mesmo. Ele tem a obrigação de ser transparente com o seu público. E a pergunta que você me fez, o que é o papel da juventude, eu disse isso, fico muito feliz de esclarecer isso. Nossa juventude aqui, nós já convidamos uma parte, tanto para filiar, quando nós formamos o diretório, foi discutindo com a juventude, nós estamos tudo encaminhando para formar alguns núcleos aqui, Caio, em algumas comunidades rurais. Tapera tem hoje em torno de 70 comunidades rurais, e tem alguns povoados maiores, são 7 povoados um pouco maiores, mas a zona rural é bastante extensa. Nós temos um município na zona rural e nós estamos discutindo e já formando, já conversando. Agora nós estamos dialogando mais virtualmente. E aí vem aquela coisa, né? Aqui em São José da Tapera, além do clientelismo, do assistencialismo, que é normal, a própria zona rural, o jovem, a dificuldade de acesso à informação na zona rural também é grande, porque nem toda a zona rural tem internet, e nós temos também uma população em muitos lugares que não tem também acesso. A população hoje, aqui da zona rural, as poucas comunidades que tem sinal de internet, não tem qualidade, né? E aí fica difícil, muitas vezes, chegar a informação. Eu lembro até de um fato aqui, já teve, inclusive, Wi-Fi na praça. Eles tiram as informações, porque hoje a juventude tem cada vez mais tido acesso à informação. O jovem, que antes votava porque o pai, às vezes, pedia, vota nesse candidato, por isso, aquilo, é meu compadre, ou seja lá, mandou um caminhão-pipa na época que nós estávamos com sede, essa coisa toda. Esse jovem hoje, com as informações que tem chegado, não como deveria, mas cada vez mais, ele tem, inclusive, mostrado ao pai que não pode ser dessa forma e tem mudado. Os jovens têm, muitas vezes, decidido o voto da família, ao invés de ser o pai quem decide o voto. Porque ele chegou, pai,
internet. Esse camarada aí votou contra os direitos dos trabalhadores. Aí Caio fez uma observação interessante. Não adianta você se dizer nova política. Nova política é eficiência, é fazer mais com menos, é pegar o dinheiro do povo e fazer ele render. Não adianta você chegar e votar contra os trabalhadores e depois mandar uma emenda para o município de 500 mil para fazer calçamento, que o prejuízo que ele deu ao município é maior que 20 milhões. Então, não adianta. Isso é aquela história de dar com a mão e tirar com todas as outras possibilidades. Isso não dá certo, né? E aí nós temos deputados e senadores que fazem isso. O cara diz, não, então vou mandar um dinheirinho aí para o município, e aí há casos em que o prefeito faz uma festa de inauguração que gasta mais dinheiro do que o valor do dinheiro mandado por determinado parlamentar. Então, não é isso que tem que acontecer. Nós temos que abrir o olho, e o jovem tem feito isso. Nós temos chamado a juventude para discutir, e no nosso governo, o PDT aqui de São José da Tapera não quer que o jovem, Antônio, venha para cá participar votando, não. Quer que ele venha para cá governar junto com o PDT, que ele venha participar diretamente das decisões. Ninguém melhor do que o jovem para saber o que é que ele precisa. Se você for perguntar hoje, se você perguntar ao jovem hoje, que sofre por muitas simples, hoje uma das dificuldades dos alunos do IFAL, por exemplo, aqui, Caio, olha, coisa absurda, é negado o transporte para eles irem aos campos aqui. Olha a dificuldade que enfrenta o jovem do campo, que mora na zona rural de São José da Tapera, que tem que vir para a cidade, em muitos casos, 30, 40 quilômetros, para pegar um ônibus aqui para ir para o campus de Santana ou de Batalha ou de Piranhas. E até o transporte muitas vezes é difícil. Mas aí e tem sempre aquele jogo. Quando chega numa época de eleição, junta tudinho, porque se vocês não votarem no meu deputado, porque eu estou... E muitas vezes diz, sou eu, prefeito, que estou dando. E a juventude tem acordado e tem participado, vendo que isso é obrigação constitucional, não é prefeito nenhum, não é favor nenhum fazer isso, e nós temos que lutar para fazer com que essa juventude tenha ainda mais coragem de participar diretamente, e é essa a nossa proposta enquanto o PDT tem, que eles venham participar diretamente da política, venham ajudar a gente a governar, é isso que a gente quer, que eles venham para cá participar diretamente. E essa juventude, você pega o próprio aluno do IFAO hoje, temos o caso aqui de aluno termina o curso e depois não tem como estagiar. A agroecologia que temos aqui e a própria Ematec está sucateada pelo Estado, a Secretaria de Agricultura daqui, que embora nós tenhamos um município extremamente agrícola, mas não tem dado assistência ao homem do campo, e tantas outras coisas, porque o único propósito deles não é desenvolver a nossa cidade, não é desenvolver o campo, não é emancipar o jovem, não é que ele tenha liberdade, porque o jovem com liberdade, o jovem que vai para a universidade hoje, ele vem com outro pensamento e ele está transformando, ele está mudando, inclusive, ao medo que eles têm, o seu pai, mudando, dizendo que o voto, mesmo que você tenha recebido um caminhão-pipa, isso não é um favor, isso é uma obrigação, que não pode ser uma troca, e eles estão com medo disso. E pode ter certeza, Caio, a semente que está sendo plantada no sertão de Alagoas, e mais precisamente em São José da Tapera, nós ainda vamos viver muito, vamos bater muitos papos, com certeza pessoalmente, e vamos ver que está se plantando uma ideia de política séria. Aqui não tem financiamento de nenhum desses que estão aí comendo. Tem um nosso amigo antes aqui que fala da bolachinha dos vereadores que são bancados pelo governo, mas dos deputados, dos senadores. Aqui não. Aqui nós estamos fazendo política séria, discutindo com cada jovem aquilo que tem que ser feito, com cada homem de bem da Tapera que quer transformar a política. É isso que nós queremos. Nós queremos uma política limpa, política, não politicagem, não tem acordo, não tem nada que seja feito que a sociedade não possa saber. Todas as nossas reuniões, tudo que nós discutimos pode ser público, porque nós não temos o que esconder, não tem nenhum acordo feito para ferrar com o povo, como é o que a maioria fazem e discutem aqui. As reuniões feitas na churrascaria, num lugar escondido,
nos lugares que não pode ser, em conversa que não pode ser divulgada, nós não temos medo. Nós queremos política séria e chamamos a juventude para vir ajudar com a gente nesse trabalho que não é fácil, mas é possível e nos dá muita alegria ver a juventude interessante por política. Tem que ser isso. Antônio, antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria pedir licença só para comentar essa fala do professor Márcio. Professor Márcio, eu queria lhe parabenizar. Eu fiquei muito feliz quando o senhor começa a fala dizendo o seguinte, que ser ficha limpa não é mérito, é obrigação. Isso é muito verdade. A gente tem, claro, nas campanhas, deixar claro que nós somos ficha limpa para se diferenciar daquela política suja. Isso é importante a gente deixar claro, mas não fazer disso como se fosse a única coisa que a gente tem a oferecer. Ser ficha limpa é obrigação. Outra coisa, eu não comentei, mas eu sou egresso do IFAL. Eu estudei no IFAL aqui no ensino médio, no campus Maceió, e eu acho que é tão difícil, é tão privilegiado um jovem que chega a estudar numa instituição como aquela, que é uma maravilha, que quando você tira o direito desse jovem de ir a uma instituição dessa, você está cometendo um verdadeiro crime. É obrigação, não é favor da prefeitura fazer com que os seus filhos, os seus jovens que conseguiram um lugar tão difícil como que eu sei, de estudar no IFAL, é obrigação da prefeitura ter orgulho e fazer com que esse jovem vá nas melhores condições. E não só no IFAL, não. Em todas as outras escolas, em todas as outras instituições de ensino, porque nós somos o partido, professor Márcio, do grande Darcy Ribeiro, que dizia o seguinte, que a grande revolução é a revolução da educação. Então, a gente só muda esse país se a gente conseguir educar os nossos jovens e as nossas crianças. Portanto, eu queria parabenizar. Não é sempre que a gente tem uma conversa dessa, mas como o senhor falou, essa semente está sendo plantada e está cada vez mais, muito aquém daquilo que a gente gostaria de ter, mas cada vez mais a gente vê a passos lentos, mas sempre constante, de que as coisas estão mudando. A gente tem que ter paciência e muita perseverança. Fico feliz com essa conversa e quero parabenizar de novo. É isso mesmo, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que discutir ideias, discutir projeto. O jovem, muito se confunde que o jovem ele quer uma quadrazinha lá no canto para ficar jogando bola, como se ele não fosse acordar nunca para o mundo. Esporte, lazer, cultura é muito importante, sim, mas o jovem ele precisa de educação, precisa de emprego. Não adianta nada você conseguir estudar numa instituição tão difícil como é o IFAL, se você volta para a sua cidade e você não tem estágio, você não tem emprego, você não tem as condições de produzir porque o poder público não lhe dá. O jovem taperense, eu tenho certeza disso, a grande maioria dos jovens taperenses não querem estudar lá para vir para Maceió e para outros estados, não. O jovem taperense quer ajudar a construir sua cidade. É aí que ele se sente bem, é aí que está a sua família, é aí a sua terra, o seu berço, e ele quer viver e ser feliz e bem-sucedido aí. Quando o jovem sai daí para buscar oportunidades melhores, é porque a política local está falhando em dar essa oportunidade. Então, eu tenho certeza que se a gente conseguir construir da base, como o professor Márcio está fazendo, conversando com jovens, e dizendo, olha, jovens, se eduquem e busquem, porque a política pode dar as condições de você viver melhor na sua cidade, que é isso que eu tenho certeza que os jovens querem. Então, parabéns novamente. Pode ir, Antônio. Olha, Caio e professor Márcio, eu fico preocupado, estava fazendo os cálculos aqui, imagine um jovem acordar, estudar no IFAL pela manhã e ter que andar 40 quilômetros, 30 quilômetros a pé de manhã, as aulas começam às 7 horas, imagine a hora que esse jovem é obrigado a se acordar, talvez nem tome o café da manhã, e andar a pé tentando o transporte, que a prefeitura teria a obrigação de ter esse transporte para ele poder estudar. É muito revoltante isso, né? A indústria do ônibus escolar nas prefeituras, a indústria do carro-pipa das prefeituras continua evoluindo, continua em evolução, continuam sendo praticadas essas orgias, infelizmente, com dinheiro público, somente para benefício de alguns poucos, e a maioria, infelizmente, fica sem poder agir, sem poder contestar, porque ficam temendo as represálias de quem está no poder. Caio, eu vou diversificar agora. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta ao professor Márcio, né? Na sequência, o professor Márcio fizesse uma pergunta ao nosso Caio, para diversificar, para se interagir. São dois jovens, né? O único idoso aqui sou eu mesmo.
Então, são dois jovens, papo de jovem, ambos no curso de Direito, são futuros advogados por Alagoas, estão defendendo a juventude, estão defendendo a bandeira de Alagoas, a terra de Alagoas, que infelizmente é povoada por muitas pessoas que não mereciam estar no poder. Caio, faça as honras, faça a pergunta ao professor Márcio. Professor Márcio, eu gostaria de saber, se eleito em 2020, como é que a população de Itapera vai encontrar essa cidade em 2024? O que é que o senhor sonha enquanto gestão? Quais são os seus maiores objetivos? Isso faz refletir muito uma pergunta. Nós vamos encontrar ela em uma situação tão difícil. É um desafio tão grande o que nós temos para resolver. Mas eu espero, Caio, que a gente possa resolver grande parte dos problemas de administração pública. Que a gente pegue o recurso que chegue para cada setor e faça ele melhorar a vida de cada cidadão. Eu posso lhe dar uma informação aqui. Nós temos hoje cerca de 1.500 funcionários públicos em São José da Tapera, residentes em Itapera. São 1.500 famílias que estão com seu Instituto de Previdência falido, zerado. O débito é milionário e nós só tivemos, desse período de gestão, 2 prefeitos, 2 presidentes de Instituto de Previdência. Desde que o Instituto foi criado, embora tenha sido criado em 92, desde 2002 nós temos 2 prefeitos, apenas 2 presidentes do IAPREV, que está falido. Se não estancar uma sangria, que foi, é milionária o débito, que foi, mais uma vez, o último dia 12, no dia que nós inauguramos a sede do PDT aqui, a Câmara deu um salvo-conduto em parcelando os débitos milionários que nós tínhamos aqui, sem sequer esperar por ações que nós temos para averiguar se esse débito não é fruto de desvio de recurso, e eles dizem que é falta de recurso, mas eu sei que, na verdade, é falta de gestores comprometidos. Mas pode ter certeza a população que nós vamos transformar São José da Tapera, recuperar todo o recurso. Pega hoje o Canal do Sertão que nós estamos aqui. Nós temos cerca de 20 mil pessoas em São José da Tapera que não têm acesso à água encanada. A zona rural praticamente não tem 1 metro de cano, embora nós tenhamos aqui um rio, nós temos 1 metro de cano colocado pela prefeitura em todo esse perímetro. Ao contrário, como eu disse anteriormente, eles fizeram isentar uma parte do ISS que era para vir, para transformar a vida daquele povo, manter o homem no campo, manter o homem vivendo melhor, dar assistência, fazer o sonho com a escola, um modelo de escola do campo aqui, próximo ao Canal do Sertão, para que a gente possa manter o nosso aluno lá em tempo integral, no campo, lidando com isso, e é possível, Tapera tem recurso para isso, que a gente possa não ver. Eu espero que a gente não possa ver um cidadão da zona rural sem acesso ao exame, por exemplo. Dói você saber que um cidadão pobre chega na prefeitura, não é bancado pelo SUS, a própria prefeitura nega um exame que muitas vezes pode salvar uma mulher que está doente, que não fez um preventivo aí, e que é um exame tão barato que pode evitar que tantas mulheres morram hoje, como morre um dos cânceres que mais mata as mulheres, é o câncer do colo do útero, que pode ser resolvido com um simples exame que as prefeituras muitas vezes deixam de fazer, e que são coisas que o dinheiro da saúde tem que ser investido em educação, investido na educação, para que a gente possa... E a gente tem que discutir com a sociedade e mostrar ponto a ponto. Então, pode ter certeza a população de São José da Tapera que nós teremos um governo 100% transparente,
100% e discutindo cada ação com cada cidadão, com a sociedade, para que ela participe diretamente das nossas decisões de governo, que a gente quer mostrar ao povo. Eu disse uma frase um dia: eu vou mostrar a São José da Tapera, vou mostrar ao Brasil que é possível governar sem roubar. Professor Márcio, agora é a sua vez. Faça uma pergunta ao nosso Caio, presidente da Juventude Socialista do PDT. Eu quero só que você me diga, Caio, rapidinho aí, se você tivesse que, faça de conta que você está falando com os jovens de São José da Tapera, que a gente reuniu a turma que está hoje, que já fazem parte do PDT, mas qual seria, e os demais que a gente sonha que venha para o PDT, que venha fazer política séria. Se você tivesse que falar para essa juventude agora, faça de conta que você está na frente dos jovens de Itapera, qual seria o conselho? Você já disse muita coisa, mas nunca é tarde para dizer isso. Qual é o conselho que você dá para essa juventude? O que é que ela deve fazer para ela não dizer, para ela não continuar dizendo que político é ladrão, para ela não continuar só dizendo isso, mas que muitas vezes repetem isso, mas às vezes não participa para fazer a coisa diferente. Se você tivesse que falar para esse jovem hoje, para o homem de bem, para a mulher de bem de São José da Tapera que está ali assistindo hoje, que quer uma Tapera diferente, que acredita numa Tapera diferente, mas que às vezes não sabe como agir. Qual seria o seu conselho, o seu recado para esse jovem de Tapera? Bom, professor Márcio, fico feliz com essa pergunta. A primeira coisa que eu faria, e que eu estou fazendo, claro que eu tenho certeza que tem muitos jovens taperenses nos ouvindo, é dizer o seguinte, que é nossa obrigação, para além de uma vontade, é nossa obrigação em respeito a todos aqueles que vieram antes de nós. Vejam, a história da Alagoas é uma história sofrida de muita luta. Nós somos da terra de Zumbi, nós somos da terra de Graciliano Ramos, nós somos da terra de Delmiro Gouveia, de Teotônio Vilela, o grande Teotônio Vilela lá atrás. Nós somos dessa terra. Então, é nossa obrigação. Se hoje a gente consegue ser livre, andar para lá e para cá, sei que falta muito ainda, mas se a gente consegue o mínimo de dignidade para viver, nós devemos isso a quem lutou e morreu para que hoje a gente tenha pelo menos a condição de estar falando aqui. Antes, saibam, nós não tínhamos sequer o direito de conversar sobre política. Nós tínhamos sequer o direito de saber em quem estávamos votando. Antes, os fazendeiros, e a história de São José da Tapera também se fundou assim. Os fazendeiros pegavam as cédulas de votação dos seus trabalhadores e ele, o fazendeiro, ia lá votar em quem ele queria. Não eram as pessoas que votavam. As mulheres, muito menos. Ou seja, pessoas deram as vidas, porque as conquistas não são fáceis. Pessoas deram as vidas para que a gente pudesse hoje, pelo menos, estar discutindo aqui. Hoje nós temos tudo dado. Está tudo aí, a informação está aí. A gente tem o direito de livre manifestação e de livre pensamento. Basta nós, jovens, essa nova geração que está surgindo, de buscar os nossos caminhos. Ninguém vai descer do céu, aqui na Terra, para dizer o seguinte: olhe, o caminho é esse e vocês vão por aqui. Não, nós aqui temos que conquistar a nossa dignidade, o nosso futuro, a nossa sociedade. Portanto, jovens, eu digo, se um prefeito ou outro prefeito está dando um carro-pipa de água, é porque muita coisa está errada. A gente já está no século XXI, a gente precisa ter água encanada. Isso aí ele não está fazendo favor, não. Ele está fazendo mais que obrigação. Ele está fazendo mais que obrigação porque ele já falhou lá atrás. Então isso é um remendo. Se você vai no posto de saúde e não tem remédio lá, e o prefeito diz, não, vem aqui que eu vou lhe dar um remédio, vou comprar para você. Ele está falhando, ele não está fazendo um favor. Porque é o papel da prefeitura, sim, dar o seu remédio. Se na prefeitura não tem ambulância e ele bota você no carro dele e leva e você acha que você deve a vida a ele, você não deve. Ele fez isso porque ele falhou. Não é porque ele é bom, é porque ele falhou. Porque tem que ter ambulância, tem que ter posto de saúde, tem que ter escola de qualidade, tem que ter água encanada. Nós somos Alagoas, o nosso nome já vem daí. Nós temos água em abundância, até no sertão, que eu sei que muitas vezes sofreu várias secas. Sofreu seca não é porque a natureza quis, não. É porque os gestores, os políticos não tiveram vontade de fazer chegar água na casa de vocês.
Portanto, jovens, a grande mensagem que eu digo é o seguinte: nós só temos duas opções na vida, e essa frase é do grande Darcy Ribeiro, que é se resignar, ou seja, se abster, ficar omisso ou se indignar. E eu sempre vou preferir me indignar enquanto houver injustiça. Portanto, venha se indignar conosco e vamos construir um mundo mais justo. Seria essa a mensagem que eu daria para os jovens de Itapé. Respondeu a sua pergunta, professor Márcio? Muito, muito bem, muito excelente o esclarecimento. Eu acho que a gente pode provocar nosso amigo Fernando. O áudio da sanfona não foi bom, acho que o eco não estava legal, mas Fernando é um dos jovens indignados desse país, que já rodou aí fazendo luta de movimento, meu amigo e parceiro de luta também aí. E aí, se você quiser perguntar, ou eu peço para ele falar alguma coisa aí, senão eu estava com medo dele cochilar ali, em cima da sanfona ali, ouvindo a gente ali, e ele disse muito bem, esse ano que o sertanejo gosta de uma fuga e gosta do forró, e nós vamos ter que fazer nossas esposas e namoradas e companheiros aí, aqui nas suas casas, e torcendo que a coisa melhore, porque os governos que nós temos aí não estão preocupados com isso, não. Os prefeitos, enquanto tiverem aí podendo gastar dinheiro sem fazer licitação, esses camaradas, é complicada a coisa deles. Mas antes de você dizer, deixa eu dizer boa noite para uma turma aqui rapidinho. Eu não gostava muito de fazer isso, mas aí, para eu não esquecer, nosso amigo Marcilânio, que é jovem da comunidade rural, de uma comunidade sofrida, que é candidato pelo PDT, certamente vai nos representar muitíssimo bem e representar o PDT em Alagoas. Nosso amigo Marcelo, boa noite aqui, que está aqui presente. Tiago Tenório também, André Costa de França, Rafael Lima, lá de Antas, meu amigo Rafael, boa noite também aqui. Lindaura Alves, boa noite, obrigado, dona Lindaura. Arthur Gomes, Jailton Nobre, eu falei, e Juliana também, Jânio Clécio, que é nosso pré-candidato a vereador, ele que veio do PT para o PDT. Nós fizemos uma aliança PT e PDT aqui, Caio, e será também um dos... Ele que é agrônomo e já vai engrandecer muito, contribuir muito com o nosso projeto, e é um dos nossos pré-candidatos, certamente vai representar nós muitíssimo bem também, vai representar em São José da Tapera o nosso parlamento. Deixa eu ver, para eu não esquecer de ninguém aqui. A turma, José Fernandes também, um abraço, obrigado também. Marcos, Charlene, também aqui, eu acho que é Charlene, isso mesmo, é da sua turma aí, cara. Você falou aí, eu queria só mandar um abraço, tanto o Tiago, o André e Charlene, que você comentou, a Charlene é presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, que vem fazendo um grandíssimo trabalho de cultura dentro do PDT. Tiago é o presidente da Juventude Socialista na capital, e o André é o nosso diretor estadual de comunicação, digital e comunicação de modo geral. Então eu queria mandar um abraço aí para a galera que está nos prestigiando. Pronto. Isso mesmo, tem. Eu vou só pedir, enquanto vocês vão perguntando aqui, eu vou ver se eu leio algumas perguntas que tem aqui. Eu peço para alguém, vou pedir para minha esposa aqui, que a minha filha dá uma lidazinha e mandar para mim se tem alguma pergunta, para eu não perder tempo aqui. Que às vezes eu fico com medo de desconectar, e meu computador estava deixando, travou o Talk aqui, acredita, eu estou usando o mouse aqui agora, porque deixando travou. Essas coisas aqui. Valeu. Antônio, volta para você a bola e para o Caio aí, viu? Olha, Caio, eu fico observando, eu gosto muito de pesquisar, eu não sei se você conhece, se as pessoas que estão nos assistindo conhecem a cidade de Marajá do Sena. Está no Maranhão, uma cidade pequena, 7 mil habitantes, mas é a cidade mais pobre do Brasil, conforme os dados do IBGE, mas a internet lá, na cidade mais pobre do Brasil, é uma internet de primeira qualidade. Já estão a caminho do 5G com um projeto feito por estudantes de uma universidade daquele estado. Então, a gente vê quanto a juventude pode contribuir com esse país,
com as cidades, com os municípios, com os estados. Mas, infelizmente, em São José da Tapera, a gente vê tudo o contrário, né? A gente vê uma política que se arrasta e que leva junto uma população, principalmente a juventude. Nós, embora nós estamos agora com a efetivação do PDT, a criação da Casa 12, né, como uma coisa que eu esqueci um lapso de comentar com o professor Márcio, com você, Caio, a construção da Casa 12, que é a sede do PDT, mas é um espaço democrático que está de portas abertas a receber qualquer democrata, qualquer pessoa que queira discutir a política do Brasil, a política de Alagoas, a política de São José da Tapera, na forma engrandecedora. Então, quando a gente vê exemplos e mais exemplos da juventude nesse país, aqui mesmo em Alagoas, a gente, infelizmente, assim, a gente se depara com a politicagem instalada em Itapera, briga pelo fake news, criação de páginas falsas, de Facebooks falsos, criação, plantação de histórias com né, histórias mentirosas, criação de falsas verdades. É uma verdadeira imoralidade que se instalou na política de São José da Tapera. Para minha surpresa hoje, eu tive conhecimento e o desprazer de saber, gostaria até que o professor Márcio me confirmasse isso, desde o último dia 12 de março, a Câmara Municipal de São José da Tapera simplesmente parou as sessões. Os vereadores, a mesa diretora, simplesmente, sem nenhuma satisfação para a comunidade, para os eleitores, suspendeu as sessões. Por que isso? O que foi que aconteceu? Pandemia é impossível, porque em todo o Brasil as sessões estão acontecendo virtualmente. Até o Supremo Tribunal, os governadores estão se reunindo virtualmente, os prefeitos se reúnem virtualmente. Que mau exemplo é esse da Câmara, infelizmente, da mesa diretora da Câmara Municipal de São José da Tapera? O que é que essa Câmara está escondendo? O que é que alguns vereadores estão escondendo da população, professor Márcio? Essa pergunta eu vou aproveitar que certamente tem alguém da turma aí nos assistindo, nem que seja com algum... Tem sempre os olhos e ouvidos do rei, que é atento a alguma informação. E eu vou devolver essa pergunta, Antônio, para o presidente, para a mesa diretora. Por que é que não está tendo sessão, senhores? Vocês não querem que a gente... Eu continuo trabalhando, né? Eu continuo fazendo meu trabalho de casa, eu também sou do grupo de risco, eu saio pouquíssimo, só na necessidade realmente, mas continuo fazendo o trabalho aqui de casa. E por que é que não tem sessão, pelo menos online, que, na verdade, se fosse uma sessão num espaço grande, lá mesmo, só não precisava ter público, mas poderia ser feito. Mas eu pergunto, presidente, por que é que não está tendo sessão? Proibiram também de ter sessão? Eu não consigo entender. É não querer que o povo participe, porque nós estaríamos, além do que nós já fazemos, estaríamos denunciando todas as irregularidades que tem em Itapera. Entre final de abril e agora o início de junho, nós já entramos com 6 ações populares contra a atual gestor por crimes de responsabilidades, Caio, cometidos por ele e pelo ex-prefeito, que não fica encobrindo os defeitos os crimes de responsabilidade que essa turma tem cometido aí, né? Então deve ser por isso. Eu espero, cobrando, presidente, uma hora disseram que a turma dos vereadores, mas tem alguns que não sabem acessar. Eu digo, rapaz, eu também... Todo mundo sabe, é do menino para ajudar aí. Isso não é desculpa, não, né? Mas se quer, respondem isso. Isso é realmente uma coisa absurda, não ter sessão, porque não tem. Porque não pode ir para a Câmara. Oh, nós estamos aqui batendo papo com o mundo todo. E a gente não poderia estar da mesma forma, usando a mesma plataforma da Câmara. Isso é absurdo. Verdadeiro absurdo. Caio, gostaria que você analisasse a política de Alagoas, as perspectivas do PDT para essas eleições deste ano. Antônio, o PDT
ele está vindo de um momento muito, muito bom. Nós somos o partido para apresentar aqui para a juventude de Itapera o que é o PDT. Porque, por muitas vezes, os partidos, e a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, os partidos acabam perdendo sua essência em muitos cantos por conta de uma conjuntura específica. Por exemplo, às vezes os partidos eles são siglas que não precedem sua história. A gente sabe que isso é uma realidade, não estou fazendo juízo moral disso, a gente sabe que nos interiores é muito mais. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos. Certo. A gente sabe que isso é uma realidade, não estou fazendo juízo moral, não. A gente sabe que, para a sobrevivência política, às vezes, a gente precisa. Que está travando aqui para mim, eu não estou conseguindo ver vocês, mas vocês estão me ouvindo, né? Caiu. Não, Caio, tá. Vocês estão me ouvindo? Está perfeito. Estamos sim, está perfeito aqui. Está travando sua imagem, mas eu estou lhe ouvindo. Pois bem, então vou continuar. O que importa mesmo é a mensagem. É o seguinte, então eu não estou fazendo juízo moral disso não, de que os partidos em alguns lugares eles são realmente por sobrevivência política. A legislação brasileira não ajuda. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, o PDT é um partido histórico, é um partido do grande Leonel Brizola, é um partido do grande Darcy Ribeiro, é um partido do grande Getúlio Vargas, que construiu o Brasil, construiu a Petrobras, todos os direitos trabalhistas, construiu o voto feminino. Então, esse é o partido que nós estamos integrando. Desde a morte de Brizola, lá em 2004, o PDT veio tentando sobreviver. Não é fácil você perder a sua maior referência. Mas agora, e aqui eu peço licença, é a minha opinião, não quero, não tenho a pretensão que vocês concordem, mas o Ciro Gomes, que é um dos grandes políticos do Brasil, que eu tenho como grande referência, ele veio para o PDT em 2015 e fez uma corrente de opinião falando justamente assim para jovens. Eu entro no PDT justamente por isso, porque de 2015 para cá, o Ciro vem falando para os jovens e o partido vem crescendo e vem tomando volume. Isso deu condição para que a gente pudesse, aqui em Alagoas, conversar e tentar trazer para a política um grande projeto nacional de desenvolvimento, um grande projeto estadual de desenvolvimento e projetos municipais de desenvolvimento. Essa é a nossa grande perspectiva. Sendo assim, o partido tem muito boas projeções. Nós estamos crescendo. E nós estamos crescendo misturando experiência com juventude, isso é muito bom. Por exemplo, o nosso grande referencial político aqui em Alagoas do PDT é o Ronaldo Lessa, que foi governador, fez muito pelo sertão, vocês podem ser testemunha disso. O Ronaldo Lessa foi um grande gestor, não teve compromisso com as oligarquias de Alagoas, e, por exemplo, aqui na capital nós também temos o Judson Cabral, que passou 30 anos no PT, e agora veio para o PDT e está construindo com o PDT, já foi deputado estadual, foi vereador de Maceió, e é um homem de grande valor, de grande contribuição para a política alagoana. Essas pessoas a gente tem como referência, mas também nós temos grandes jovens aí que estão emergindo para a política, que estão dando sua contribuição. A gente vai ter candidato jovem aqui, o Tiago Tenório, que está assistindo aí a live, ele vai ser candidato em Maceió. Nós vamos ter candidato em alguns interiores também, nós vamos ter em Itapera, claro. Quero conhecer os jovens de Itapera. Nós vamos ter candidatos jovens em muitas cidades de Alagoas. Então, a perspectiva do PDT é muito boa. A gente está com aquele orgulho e com aquela ansiedade. Eu comecei, antes da pandemia, a gente traçou um itinerário de municípios que a gente ia visitar. A gente ia para Piranhas. A gente não estava com Tapera no roteiro, porque a gente não tinha ainda esse comunicado, mas com certeza agora estará, para quando for voltar. E a gente estava, Arapiraca, muitos municípios de Alagoas, a gente ia rodar. Eu tenho certeza que hoje eu não estaria em Maceió, eu estaria rodando Alagoas. Infelizmente, veio a pandemia no ano eleitoral. A nossa grande missão esse ano é isso, é ir para os interiores e plantar essa semente e conversar com os jovens e dizer, venha para a política, vamos discutir e tal. E a gente vai fazer isso assim que possível. Mas eu quero dizer que esse é o grande... Antônio, eu queria fazer uma reflexão. É o seguinte, em Alagoas, a gente, como eu já havia falado, a gente tem essas duas maneiras de fazer política, que é o patrimonialismo e o clientelismo. E como bem definiu o professor Márcio, o assistencialismo, que são tudo resquícios de um coronelismo. E eu creio que uma das grandes maneiras de a gente conseguir superar isso, porque nós não temos compromisso com empreiteiras, nós não temos compromisso com o grande capital,
Nós não somos financiados pelas elites, nós somos um partido de massa, um partido de trabalhador, um partido democrático trabalhista. Nós somos um partido de trabalhadores. Então, a única forma que a gente tem de construir política não é tendo financiamento dos grandes empresários, não. É conversando com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os jovens. Essa é a nossa grande maneira histórica de fazer política. E quando o povo começou a compreender, nos momentos históricos, eu citei Getúlio Vargas, eu citei Leonel Brizola, posso citar o João Goulart, tantos outros, Darcy Ribeiro, que construíram um Brasil. Quando o povo entendeu, e quando a gente conseguiu se conectar com o povo, a gente fez grandes avanços na história do Brasil. Eu tenho certeza que daqui para frente a gente vem enfrentando o fim de ciclo, a política se desmoralizou por completo, a gente vê hoje aí até ameaças à democracia, a gente vê o autoritarismo, a violência. Então, a gente está no fim de ciclo, a gente vai resistir, tenho certeza que isso vai passar, e eu acredito que virá a primavera. A gente sabe que depois da tempestade vem a bonança, né? Vem amanhã. Então, eu acredito muito nisso, estou comovidamente esperançoso, e tenho certeza que um novo momento para a política brasileira, para a política alagoana, tá emergindo. Cabe a nós, claro, porque, como dizia um velho escritor, nós não somos passivos atores ou espectadores da história. Nós somos os construtores do destino. Então, a gente constrói o destino sob certas circunstâncias que não são de nossa escolha, mas nós construímos o destino. Então, é isso que a gente está tentando fazer agora. Caio, eu gostaria que você analisasse, você está fazendo direito, juntamente com o professor Márcio, existe um impacto no curso de direito do que é ensinado no curso de direito, que, por sinal, um dos melhores, mais valorosos cursos que existe numa faculdade aqui no Brasil, e do que é ensinado para a prática, principalmente na formação no número de políticos que nós temos que vão de encontro ao que é certo, ao que é correto, ao que é de direito? Veja só, Antônio, o Brasil ele tem uma das melhores constituições do mundo. A Constituição de 88, lá na letra da lei, é linda. Ela garante quase todos os direitos que as pessoas necessitam para ter dignidade humana. Inclusive, o maior princípio da Constituição é a dignidade humana. E nós temos por exemplo, lei da terra, lei do Instituto Ambiental, lei de diversas naturezas, lei de garantia de reservas indígenas, lei das minorias, criminalização da homofobia, do racismo. Todas essas leis a gente já tem. O que falta, entre outras coisas, é seriedade, inclusive do judiciário, para fazer cumprir a lei. Eu acho que o grande problema do Brasil não é editar mais leis. Lógico que a gente tem que corrigir uma aqui e outra ali, mas a legislação brasileira ela já é muito rica. O que não está acontecendo é cumprir a lei. Por exemplo, isso tudo que vem acontecendo no governo federal já deveria ser punido, porque já está tipificado na lei que aquilo tudo é crime. Não está porque o judiciário vem se acovardando. Então, para responder sua pergunta, sim, é muito diferente aquilo que a gente vê na sala de aula para o que a gente vê na prática no Brasil. O Brasil não está fazendo cumprir suas leis. O judiciário está se acovardando. O judiciário está se acovardando e está recebendo... Eu não quero dizer com isso, claro, que a gente tem que pregar o fechamento do STF, não. Muito pelo contrário. A gente tem que cobrar que o STF cumpra seu papel institucional. Porque todas as vezes na história que se tentou fechar as cortes constitucionais, tentou minar os direitos constitucionais, a gente viu autoritarismo, violência, perseguição, tudo aquilo que a gente não quer. Portanto, eu acho que o Brasil não precisa tanto de leis escritas, o que a gente precisa fazer é valer a lei. O judiciário precisa dar exemplo. E a política é a grande linguagem de tudo. É a política que vai dar o tom. Se os políticos se desmoralizam, como vem se desmoralizando no Brasil, as leis não vão fazer valer. Porque a lei também ela precede um conteúdo político. A lei, na verdade, é uma letra, é um papel lá escrito. Quem dá conteúdo isso é a política. A política é o poder, como dizia o Montesquieu, dizia que a política é um poder uno e indivisível. Essa coisa de judiciário, legislativo e executivo são repartições administrativas. Mas a política é um poder uno. Se os políticos se desmoralizam, tudo mais vai se desmoralizar. Portanto, eu creio que o Brasil não precisa de leis, grandes leis. Precisa corrigir algumas coisas e outras.
O que o Brasil precisa é que as pessoas exercitem a sua cidadania, o seu direito político. E exercer a cidadania não é só votar, não. É discutir, é cobrar, é estar participando da vida política, da vida de sociedade. Então, se a gente consegue fazer isso, tudo mais se encaminha. Bom, já estamos em 1h20 de live. Eu gostaria de agradecer ao nosso Caio, presidente da Juventude Socialista do PDT, que muito gentilmente nos atendeu em participar dessa live com a juventude de São José da Tapera. Gostaria de agradecer o professor Márcio, pré-candidato a prefeito de São José da Tapera, mas é quase impossível não fazer essa pergunta nesse final, professor Márcio. Professor, como é que o senhor analisa tantas mentiras plantadas por politiqueiros em São José da Tapera? É um campo vasto de mentiras, né? É fake news, plantação de histórias, promessas loucas de que todos os jovens serão empregados pela prefeitura, que muita gente vai ter emprego em Brasília, enfim. Como é que o senhor analisa essa politicagem e o PDT na tentativa, fortemente tentando desmascarar todas essas histórias? Eles querem fazer, e vão fazer de tudo, Antônio, para se manterem no poder, inclusive plantando o candidato de ganhar e o de perder, atrapalhar, tentar fazer isso. Nosso slogan de campanha é oposição de verdade, que é justamente para mostrar. Você chegar hoje dizendo que é a nova política, que representa a nova política. Olha, Caio, tem um candidato aqui, um pré-candidato, que diz o seguinte: no governo dele, todo mundo que completar 18 anos vai fazer um cadastro na prefeitura e ter um emprego garantido. Eu não sei se o cara chama isso de estelionato eleitoral, se chama isso de mau caráter. Pode ser qualquer coisa, menos político. Isso é um verdadeiro picareta, travestido muitas vezes de enganar as pessoas. É o mesmo que já prometeu, né? É ir para lá, prometer, mentir para o povo, brincar, eu acho, com um jovem, tentar enganar. Falsos profetas. Pode ser os falsos profetas. Aqui nós temos os mitomaníacos, né? Mitomaníacos, que o cara tem compulsão por mentir. Mentir e roubar. Tem um camarada, um que diz que os cabas, quando não sabe, consegue estar roubando todo dia, ele tira dinheiro, ele tenta roubar ele mesmo. Ele tira dinheiro no bolso, bota no outro para enganar ele mesmo. Que eles vivem de fazer isso, de mentir e de fazer isso. Essa turma, a sociedade precisa acordar para isso. Viu? Precisa acordar que não existe uma fórmula pronta, não. Eu acho que a gente tem que fazer hoje é discutir com a sociedade, pegar hoje, eu não vou esquecer, o Canal do Sertão é o divisor de águas socioeconômico da nossa cidade. Ele vai ajudar, sim, a transformar a nossa cidade quando pegar o Canal do Sertão e fizer as políticas de manter o homem no campo. Você pegar hoje o homem no campo, que a grande dificuldade é a água para produzir. Então, ele vai produzir com qualidade, porque a prefeitura vai dar condições a ele, a quem não pode. Quem hoje já está produzindo não tem assistência, mas aquele que não pode produzir, porque não tem um metro de cano colocado de água, de irrigação aqui pela prefeitura, nem pelo governo do estado. Então, manter o homem no campo, produzindo com qualidade. Você imaginar hoje, nós já tivemos, foi inaugurado, inclusive, tem muito assunto para a gente debater, foi inaugurado no governo de Ronaldo Lessa, uma mini fábrica de produtos derivados do leite de cabra. Eram 43 famílias, Antônio, que viviam na comunidade mais distante aqui de São José da Tapera, produzindo todos os derivados do leite de cabra. Desde o do iogurte, o licor, o queijo, doce, todos os derivados do leite de cabra, uma fábrica. Eram 43 famílias. Esperava-se que hoje, isso eu não me lembro se foi 2003, eu não me recordo exatamente o ano que foi inaugurado lá, mas era no governo de Ronaldo, já no segundo governo de Ronaldo Lessa. E hoje essa fábrica acabou, fechou, porque não teve apoio do poder público.
nós éramos para ter multiplicado tantas outras agroindústrias que podiam estar funcionando aqui no Canal do Sertão, e que a gente vai fazer isso, não é grandes não, mas pequenas que produzem, que vão empregar, que vão melhorar o homem do campo e, consequentemente, vão muita coisa que vai dentro do nosso plano que a gente precisa debater, que vão melhorar a vida do homem no campo. Acho que tem um probleminha, nosso amigo Fernando na internet, Caio agora também. Caio está nos ouvindo, caiu um pouquinho para você. Tem um só algumas perguntas aqui, não pergunta, mas um esclarecimento. Marcos disse, não existe uma nova política, não, o prefeito não consegue aprovar projeto se não dialogar com os vereadores. Sabe que não aprova se não tiver nada em troca. Dialogar tem que dialogar. Eu acho que não existe, não está se falando. O diálogo tem que acontecer. E essa história que não aprova, não tem nada hoje, nem aqui em Itapere, eu sei que a grande parte das câmaras do Brasil não tem nada de projeto que não seja votado, porque os vereadores não querem votar, se for um projeto benefício do povo. Porque ninguém, vereadores, não é assim. Agora, é claro, quando é projeto como foi o daqui, que é um salvo-conduto para inocentar, livrar a pele dos devedores do IAPREV, aí vem as negociadas. Mas eu sempre votei em projetos do prefeito, algo que eu sei que não era prejudicado, que não prejudicava a sociedade. Foram poucos, é bem provável, muito poucos. Inclusive um que foi o reajuste de apenas 4% para nós servidores da educação, que ele deu apenas um ano. O ano passado e agora já tirou, aumentando a alíquota da Previdência, que foi votado pelos camaradas que estão aí. Então, Antônio, você já disse que a gente está com um tempão bastante de live, nosso combinado era 1 hora, e nós já estamos em 1 hora e 26 minutos. E eu quero dizer a vocês que, assim, acho que a gente tem que marcar outros momentos, dividir o tempo, porque fica cansativo para todo mundo que está nos assistindo aí. Amigo Fernando, acho que apareceu de novo aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Mas, olha ele. Ó, vamos lá, Fernando, Antônio. Acerta aí, Fernando, seu celular ou o computador que você tiver aí, dá uma melhora aí um pouquinho, segura aí um pouquinho. E, Antônio, se você quiser encerrar mais, Caio, vamos marcar, Caio, outro momento para a gente debater. Eu acho que o debate tem que... Vamos fazer pelo menos umas 3 aí, cada um, pelo menos daqui um mês a gente combinar um outro bate-papo. Fiquei muito feliz mesmo. É uma honra para o PDT de São José da Tapera, para mim, como vereador. Eu também sou do sindicato, eu terminei esquecendo de dizer. Eu acho que eu fiz história em Alagoas. Eu sou o único político de mandato que, depois de 3 mandatos de vereador, resolvi vir presidir um sindicato, que estava aqui numa mão complicada, resgatou a confiança. Me afastei hoje do Sinteal, mas eu sou presidente do núcleo municipal do Sinteal aqui, que representa os trabalhadores da educação. Nós temos cerca de 800 associados aqui no nosso sindicato. Sim. Mais uma vez. Fernando. Eu queria agradecer muito pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Com certeza, professor Márcio, se depender de mim, a gente vai fazer outras conversas. Espero que essa pandemia passe logo. Assim que passar, eu quero muito ir a São José da Tapera. Espero poder conversar olho no olho aí com os jovens, passar alguma mensagem, motivar esse pessoal para a gente construir uma candidatura exitosa. Acho que esse é meu papel. Eu espero que a gente consiga fazer isso. Eu fico muito feliz de ter conversado. Continue nesse caminho, professor Márcio. Se eu posso falar, avaliar alguma coisa, de muito discernimento, muita seriedade, muito pé no chão, sem nenhuma promessa milagrosa. A gente sabe que quando a promessa é muito milagrosa, tem coisa errada. Essa coisa de empregar todo mundo com 18 anos, a gente sabe de cara que é mentira. É sim estelionato eleitoral, é sim falta de caráter. Então, eu quero lhe parabenizar, professor Márcio, pela seriedade, pela sobriedade com que lida com os temas, pelo discernimento e pelo amor à sua terra. Eu acho que a política, quando é feita dessa forma, ela se torna uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer na nossa existência.
que é se preocupar com o próximo, se preocupar com a nossa comunidade. Então, eu queria agradecer. Vamos sim remarcar essas conversas. A gente tem muitos jovens aí em Alagoas que podem contribuir, muitas inteligências, muitos jovens que amam suas terras, que querem fazer uma grande história. E então eu fico esperando o convite muito ansiosamente. Gostei muito da conversa, Antônio, muito obrigado. Viu? Caio, gostaria de agradecer a você, ao professor Márcio, meu apreço a toda a turma da comunicação do PDT, da Juventude Socialista, aos amigos que eu passo a ter também na Juventude Socialista. Embora eu não me enquadre mais como jovem, né? Estou no meio de vocês para pegar mais experiência e essa juventude gostosa que é a juventude do brasileiro, a juventude. Então, um abraço a todos vocês, um abraço ao ex-governador presidente do PDT estadual, o ex-governador Ronaldo Lessa, a toda a equipe. E, Caio, seja bem-vindo mais uma vez a São José da Tapera, assim que essa pandemia cessar, para que nós possamos nos relacionar ainda melhor, trazer toda a juventude, trazer toda a força do movimento para o sertão de Alagoas, para tomar conta, conversar com o jovem e mostrar essa nova realidade, essa nova política. E vamos tirar de vez. Um grande abraço a todos. Eu quero comer uma buchada aí também. Vamos cobrar do futuro prefeito de São José da Tapera, né, Caio? Bom, isso. Claro, tem que ser. Então, um grande abraço a vocês, uma boa noite a todas as pessoas que participaram diretamente ou indiretamente com a gente. A gente encerra essa live com o nosso Fernando, né? Só ele está se preparando para encerrar essa live desta noite, que bastante esclarecedora, bastante lucrativa, com a presença de 2 estudantes do curso de Direito, também integrantes do PDT de Alagoas, professor José Márcio, professor de sala de aula, 3 mandatos vereador, agora pré-candidato à Prefeitura de São José da Tapera. Do outro lado, lá em Maceió, o nosso Caio Lima, presidente da Juventude Socialista do PDT, uma pessoa de fino trato, uma pessoa que muito engrandeceu essa live nesta noite de terça-feira. Não sei, nosso Fernando, se já está pronto. Como eu disse, né? Lá em Marajá de Sena, a cidade mais pobre do Brasil, a internet, graças a um projeto pioneiro dos estudantes de uma universidade federal, é a internet melhor que tem no Brasil. Infelizmente, aqui em Alagoas, em São José da Tapera, pelo menos, a internet continua passos de tartaruga, como também a administração, como também a Câmara Municipal, inexplicavelmente deixou de ter sessões depois da escandalosa sessão de 12 de março, quando concedeu um salvo-conduto a um ex-gestor que foi preso no ano passado pela Polícia Federal, concedeu um salvo-conduto ao atual gestor investigado pelo Ministério Público. É uma situação completamente fora do raciocínio. Mas a todos, já que o nosso Fernando, infelizmente, não está podendo retornar, problemas técnicos, mas a todos, muito obrigado por essa participação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Ô, Antônio, só uma boa noite aqui. Faltou só uma turminha da lista para eu terminar aqui, mandar boa noite. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Giovana Silva aqui, professor. Obrigado também aqui por estar nos assistindo. Lorena Barros, que é uma das nossas pré-candidatas a vereadoras pelo PDT, uma jovem de 20 anos que vai disputar a eleição em São José da Tapera pelo PDT. André Costa, minha esposa aqui, Maria José, é a mãe da nossa pré-candidata Lorena. Maria Cissa, boa noite, eu professora, aposentada, recebo pelo IAPREV. O governo federal dispensou a cobrança
do empréstimo é 4 meses. Itapera não aconteceu até o momento. Isso, na verdade, o que ela está dizendo aqui é que é outra coisa. O governo federal, a questão dos empréstimos consignados. Mas aqui em Itapera o prefeito não quis fazer isso e é outra discussão, outra polêmica para a gente. Mas boa noite aqui a todos. Antônio, eu que agradeço a você, agradeço ao Caio, obrigado mesmo. Que Deus continue nos abençoando e vamos lutar para que a Tapera, que a Alagoas tenha políticos sérios, políticos que pensem na sociedade, que pensem no povo. Que Deus continue nos abençoando. Boa noite a todos. E muito obrigado mesmo, Caio. Muito obrigado, Antônio. E o Fernando, infelizmente, acho que a internet dele caiu, alguma coisa, não teve como ele terminar. Ele ia terminar com uma música bacana para a gente aí, um forrozinho para encerrar. Mas tchau, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.